Você sabia que 75% dos projetos de TI das empresas falham por falta de testes de software? Esteja preparado para enfrentar os desafios da sua jornada digital. Com mais de 20 anos de experiência, somos especialistas em testar e validar a digitalização de negócios. Garanta que seu software esteja funcionando corretamente enquanto a sua empresa evolui de forma contínua. Através da nossa expertise e metodologia, você economiza tempo e recursos. Avaliamos como está a experiência do usuário, validando a funcionalidade, performance e segurança da sua plataforma. Não deixe a falta de testes de software prejudicar o sucesso da sua transformação digital. Conte conosco para impulsionar o seu negócio. Zero Defect. Sempre à frente. Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On do canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nessa playlist eu te ensino como resolver os mais diversos problemas em automação de testes web utilizando o framework Cypress. E nesse vídeo de hoje eu trouxe para ti aqui uma novidade, que o time do Cypress lançou um plugin chamado @cypress/puppeteer, e esse plugin ele ainda está em beta testing, e com esse plugin, esse aqui é o link do plugin, e você pode encontrar esse plugin na descrição do vídeo, o link para a documentação aqui na descrição do vídeo. Ele utiliza a API do browser Puppeteer com o Cypress em um único comando. Esse plugin ele está comentando aqui que está em beta e eles adorariam receber feedback, então se você quiser utilizar esse plugin e dar feedback, tem um link aqui para uma discussão, que é esse link aqui, onde a Jennifer colocou que adoraria receber feedback com relação a casos de sucesso, coisas que você gostaria que fossem endereçadas, frustrações, funcionalidades que você gostaria que fossem adicionadas a esse plugin e outras coisas, beleza? Eu já deixei, inclusive, algumas pessoas já deixaram alguns comentários e tal. Eu deixei um comentário aqui de um projeto onde eu utilizei, que é o projeto que eu vou te mostrar nesse vídeo, e funcionou legal, e também descobri um bugzinho, tá? Que na documentação diz que funciona em todos os navegadores compatíveis com Chromium, inclusive o Electron, que é a versão desktop do Chrome. E eu testei e só funciona no projeto que eu testei em navegadores baseados em Chrome que sejam web, ou seja, funciona no Chrome, funciona no Microsoft Edge, mas não está funcionando no Chromium. Então, se você quiser acompanhar mais detalhes, você pode acompanhar esse comentário aqui, beleza pura? E aí o seguinte, eu criei esse projeto aqui chamado Cypress-Puppeteer-Plugin-Demo, e você vai encontrar o link para esse repositório também na descrição do vídeo. E a ideia é te mostrar como que você pode fazer uso desse plugin. Para que serve esse plugin? O Cypress até então tinha uma limitação de só funcionar em uma aba do navegador, em uma janela do navegador. E com esse plugin você consegue ir para uma outra aba ou para uma outra janela do navegador, e quando você está numa outra aba ou numa outra janela do navegador, em vez de você utilizar o Cypress, você vai utilizar a API do Puppeteer para interagir com essa outra aba, e depois você volta para a aba onde o Cypress está rodando e continua interagindo com a aplicação com o Cypress. Qual que é o caso de uso mais comum para esse tipo de situação? Aquele caso de uso do login que abre uma nova aba ou uma nova janela e você tem que preencher usuário e senha de uma aplicação de terceiros que vai te redirecionar de volta para a página onde tu estava, beleza? E eu vou te mostrar alguns exemplos, 2 exemplos basicamente. Então aqui eu utilizei essas versões do Git, do NPM e do Node, 2.42.1 do Git, 18.15.0 do Node.js e 9.5.0 do NPM. Para você, se você quiser baixar esse projeto no seu computador, você pode clonar esse projeto e daí rodar um npm install para instalar as dev dependencies. E para rodar os testes, você pode rodar npm test para rodar os testes em modo headless, ou npm run side open para abrir a Cypress App
e rodar os testes em modo interativo. Se você quiser suportar as iniciativas da Talking About Testing, vem aqui em cima logado no seu GitHub e deixa uma estrelinha, beleza? Então vamos para o que interessa. Eu estou com o Chrome aberto aqui, com a Cypress App aberta, e primeiro de tudo eu vou rodar um dos testes. Tá? Então eu tenho dois testes aqui, um Cypress-Puppeteer-demo e um outro chamado Login. Eu vou rodar só o Cypress.puppeteer.demo e você vai ver que é um teste que roda bem rápido. Eu vou dar um rerun aqui para você perceber, olha aqui para cima, tá? Para a aba, para você ver que uma nova aba vai ser aberta e fechada. O que esse teste está fazendo? Esse teste visita o meu perfil no Dev Community, encontra com o sci.contents o link para o meu website pessoal, que está sendo highlighted, está sendo destacado aqui, e clica nesse link. E esse link, quando ele é clicado, aqui a gente não vai ver, tá? Mas ele abre essa página numa nova aba. E aí, com o Puppeteer, eu consigo fazer o switch para outra aba, buscar informações dessa outra aba e depois voltar para o Cypress, para essa aba aqui, para fazer uma verificação, por exemplo. Então, se a gente pegar e clicar aqui e abrir na nova aba, eu estou buscando esse H2 aqui, ó, que diz aqui, Here is a brief of my history. Aqui está um pouco da minha história. E aí eu estou indo para aquela aba, buscando esse texto, trazendo de volta para essa aba e verificando que o texto que foi retornado é Here is a brief of my history. Beleza? Então esse é só um caso de uso. Daqui a pouco eu vou te mostrar um caso de uso onde a gente faz mais interação, que seria uma simulação de um cenário de login. Beleza? Mas agora vamos lá para eu te mostrar o código. Então esse projeto aqui eu vou ir te mostrando desde o package.json, cypress.config e tudo mais. Então aqui a gente tem nas dev dependencies, além do Cypress instalado na versão 13.6.1, também o plugin @cypress/puppeteer na versão 0.1.1. Uma coisa importante de você entender é que para você utilizar esse plugin, você tem que estar na versão 13.6.0 pelo menos. Tá? Isso tudo é descrito na documentação do plugin aqui. Então a gente podia até passar um rapidão aqui pela documentação. Então para você rodar, para você utilizar, você tem que instalar esse plugin como uma dev dependency. Você pode instalar tanto com NPM quanto com Yarn. Se você utiliza TypeScript, não é o caso desse projeto que eu vou te mostrar, você pode adicionar essa configuração ao seu tsconfig.json. Depois, aqui ele fala ó, que é compatível com navegadores Chrome, Chromium based, né, como Chrome, Chromium e Electron. Como eu te mostrei naquela lista de discussão, no Electron não está funcionando, pelo menos para esse projeto. Para você utilizar, você vai adicionar no arquivo de configuração ao Setup Node Events essa função Setup aqui, ó, que você importa do Cypress Puppeteer, e aqui dentro você vai introduzir os seus códigos Puppeteer. E aí você tem que, obviamente, também importar essa biblioteca no arquivo de suporte, no end-to-end.js ou no cypress/support/end-to-end.js ou .ts. E aí você pode depois aqui, ó, fazer os seus comandos Cypress, por exemplo, visitar uma página, clicar um botão e aí depois usar o sci.puppeteer e passar aqui o nome do seu comando Puppeteer que vai fazer alguma coisa. Aí aqui tem algumas questões de como que funciona, onde você tem que passar o evento on que o Setup Node Events recebe obrigatoriamente, então é obrigatório. O onMessage também é obrigatório, que é um objeto com as keys, com as funções no mundo Puppeteer que vão ser executadas, e opcionalmente você pode também passar uma versão específica do Puppeteer que você queira utilizar. Eu não vou passar extensivamente pela documentação aqui, mas o link está na descrição do vídeo para você consultar. Além desse setup, também tem uma funcionalidade chamada retry, que eu implementei com base na documentação, que diz aqui, essa funcionalidade, função utilitária, ela é fornecida com a intenção de retentar em caso de uma falha inicial. Então, às vezes, você clicou num elemento que abriu uma nova aba ou uma nova janela,
E o Cypress ainda não teve chance de ver que abriu uma nova aba, então tu pode retentar até ele encontrar a janela que tu está querendo trabalhar. E aqui tem detalhes de como que isso funciona, onde você pode sobrescrever tanto o timeout quanto o delay entre as retentativas, onde o default timeout é de 4 segundos e o delay de retentativas é de 200 milissegundos. E aí você usa essa funcionalidade sci.puppeteer passando o nome da função que você vai utilizar e qualquer outro argumento. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, test new tab e passa os argumentos. E aqui seria o código Puppeteer que executaria esse test new tab. Mas aqui na parte de examples é que tem a parte legal que mostra exemplos reais de como que a coisa funciona. E esse primeiro exemplo aqui, de mudar para uma nova aba, é um dos exemplos que eu utilizei. Então imagina aqui que a gente tem um bloco it que vai visitar uma nova aba. Então ele visita uma página com o Cypress, digita um texto num campo de input, clica num botão e esse clique no botão vai disparar uma nova aba a ser aberta. E daí você pode, com sci.puppeteer, switch to tab and get content, mudar para essa outra tab, para essa nova aba, buscar certo conteúdo dessa aba e aí então voltar para o Cypress para garantir que o conteúdo que tu buscou é igual ao conteúdo que tu está passando aqui. E como que esse switch to tab and get content acontece, está implementado aqui no arquivo cypress.config.js dentro do setup node events, chamando essa função setup, onde tu recebe um objeto como argumento, né? E o primeiro atributo desse objeto é a funcionalidade on que o setup node events recebe, e o segundo argumento é o onMessage, tá? Que é do plugin. E aí aqui tu tem essa função switch to tab and get content, e aqui ó, a gente tem código Puppeteer, beleza? Então a gente tem aqui, a gente recebe o browser, aqui está utilizando TypeScript, então está utilizando o tipo e tudo mais, mas ó, tu pega, essa aqui é a função que faz a retentativa de buscar a página, então utiliza a função retry, que vai buscar todas as páginas do browser, daí depois vai buscar a página que contém uma determinada URL. Se a página não for encontrada, vai dar um erro e aí isso significa que vai retentar. E se ele encontrar a página, ele vai simplesmente retornar a página. E aí tu consegue pegar a página exata com a qual tu quer trabalhar. E aí com a página exata com a qual tu quer trabalhar, tu consegue, por exemplo, buscar ela, trazer ela para frente, né? Deixar ela, o foco naquela aba do navegador e, por exemplo, buscar um certo elemento, como por exemplo um parágrafo com funcionalidade nativa do Puppeteer, await page.waitForSelector, pegando um seletor do tipo P, que é um parágrafo. A partir desse parágrafo, buscar o texto desse parágrafo com await page.evaluate, que recebe uma função de callback, que vai buscar a partir desse elemento o element text content desse parágrafo. Depois que tu não precisa mais do parágrafo, tu faz o dispose do parágrafo para limpar a referência a ele. Tu fecha a página e retorna o texto do parágrafo. E aí quando eu retorno o texto do parágrafo, eu consigo aqui em cima, ó, executei isso aqui retorna o texto do parágrafo. Então, portanto, eu posso dar um should equal e o texto do parágrafo. E aí tem outros exemplos aqui, como criar uma nova tab e tudo mais. E se você quiser contribuir, aqui tem os passos para você buildar o projeto, rodar os testes e tudo mais. Beleza? Tem inclusive aqui até o link para o changelog que eu ainda não li. Então depois eu vou dar uma lida aqui no changelog, onde tem basicamente por enquanto duas versões, 0.1.0 e 0.1.1. Beleza pura? Então tá. Então agora que a gente já olhou a documentação, então eu estou utilizando essas duas bibliotecas, o Cypress e o Cypress Puppeteer. Eu criei scripts para rodar os testes tanto em modo interativo quanto em modo headless e também para rodar os testes lá na cloud do Cypress. No cypress.config.js eu tenho aqui a minha função que executa o define config do Cypress, onde eu estou passando o project ID desse projeto lá no Cypress Cloud. Na propriedade end-to-end, no setup node events, eu abstraí os comandos Puppeteer para uma função Puppeteer setup, que eu estou importando aqui em cima na linha 3, a partir de cypress/support/Puppeteer. Então, para eu não deixar sujo o meu
não deixar detalhes de implementação no meu arquivo de configuração, eu resolvi mover essas configurações para um arquivo separado, beleza? E a mesma coisa aqui na linha 12, onde eu estou executando um get Chromium Web Browsers. Como eu comentei contigo, o Puppeteer ele é uma biblioteca que interage com navegadores Chrome, né? E não está funcionando no Electron. Então eu criei uma função utilitária que eu chamei get Chromium Web Browsers, que também está lá em cypress/support/utils, de utilitários, e essa função aqui, ela filtra só pelos navegadores que são web e que são Chromium based. E eu não estou utilizando fixtures. Então vamos dar uma olhada primeiro para essa funçãozinha get Chromium Web Browsers, que eu acho interessante te mostrar. Então aqui dentro da pasta Cypress, se a gente tiver para suporte, tem essa pastinha utils. Dentro de utils, eu criei essa funçãozinha aqui, ó. Eu estou exportando um objeto, beleza? E esse objeto tem a função get Chromium Browsers, que recebe a configuração e retorna dos navegadores. Ele vai filtrar só os navegadores que forem da família Chromium e que o nome do navegador for diferente de Electron. Por isso que quando a gente vê aqui a listagem de navegadores na Cypress App, a gente vê só o Chrome e o Edge. Eu tenho instalado no meu computador, por exemplo, o Firefox, e ele não está aparecendo aqui porque eu estou filtrando, e também não está aparecendo o Electron aqui porque eu estou filtrando. Beleza pura? No arquivo suporte e2e.js eu estou importando a biblioteca @cypresspuppeteer/suporte, conforme a documentação explica. E aí, eu vou te mostrar essa pasta Puppeteer aqui, que tem esse arquivo index.js logo mais. Mas antes disso, eu queria te mostrar aqui na pasta Cypress end-to-end, que é onde ficam os nossos testes, o primeiro teste, que é o Cypress Puppeteer demo.sci.js. Testezinho bem simples. A descrição do teste é: vai para uma outra aba do navegador e volta para fazer a assertion. Então eu estou visitando o meu perfil no Dev Community, estou encontrando com o sci.contains um anchor que contenha o texto https://valmir.dev, estou clicando nesse cara. Esse link vai me direcionar para uma nova aba, portanto eu chamo o sci.puppeteer switch tab and get content. O switch tab and get content vai buscar um certo conteúdo, que é aquele H2, e aí depois que ele voltar, eu encadeio um should equal here is a brief of my history. Beleza? Então vamos dar uma olhada o que esse comando faz. Então a gente vem aqui em suporte, Puppeteer index. E aí eu vou fechar esse outro aqui por enquanto. E aqui está a implementação. Então eu estou importando tanto o setup quanto o retry do Cypress/Puppeteer. E aí eu estou exportando essa função Puppeteer setup, que é o que eu estou executando lá no setup node events no arquivo de configuração. Eu recebo o on, como está descrito na documentação, que é obrigatório, né? Na verdade, o Puppeteer setup recebe o on porque o setup obrigatoriamente recebe o on. Tá? E o on eu recebo do setup node events. E obrigatoriamente também eu tenho que passar esse on message, que é um objeto que vai ter todas as funções das coisas que eu vou fazer no mundo Puppeteer. E aqui eu tenho duas funções, uma switch tab and get content e uma switch tab and login. Beleza? A switch tab and get content, a primeira coisa que ela faz é armazena numa variável page a execução de uma função assíncrona, por isso eu boto aqui o await, e o nome dessa função assíncrona é page retryer. Tá? Visto que eu criei dois comandos Puppeteer aqui e eu não queria repetir aquele lance de retentativa das pages, eu criei uma função aqui embaixo chamada page retryer, que ela recebe tanto o navegador quanto a página que eu quero verificar se eu estou nela. E essa função page retryer, ela faz exatamente o que está lá na documentação, tirando os comentários. Então aqui ela armazena numa variável page o await, chamando a funcionalidade retry dessa função assíncrona aqui, que vai esperar por todas as páginas do navegador. A partir das páginas do navegador, ele vai buscar a página que eu estou querendo, que ele vai usar pages.find, que vai executar uma função de callback. Essa função de callback vai retornar a página que inclui a URL que eu estou passando.
que nesse caso aqui vai ser a URL que inclua valmir.dev, beleza? Porque, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo aqui. Ó, eu visito essa página, eu clico aqui, quando eu clico aqui, eu estou indo para essa nova aba. E essa nova aba, ela tem isso aqui na URL, valmir.dev, então eu estou buscando exatamente por isso, beleza? Aí depois eu estou pegando esse texto aqui, e daí o navegador fecha e eu volto para cá. Ok. Então eu verifico, e aí se a página não for encontrada, ele vai tentar de novo, e quando eu tiver a página, ele vai retornar. E aí com o retorno, eu tenho a página aqui para trabalhar. Quando eu tenho a página, eu falo, agora traz a página para frente, para eu não ficar na página que o Cypress está rodando, para eu ir para outra tab. E aí aqui eu estou utilizando a funcionalidade do Puppeteer. Estou pegando um H2, um heading 2, com await page.wait for selector H2. Estou pegando o texto desse H2 com await page.evaluate, que recebe uma função de callback, e essa função de callback recebe o elemento, que é o heading 2, e eu chamo element.textContent desse elemento. E aí aqui eu tenho o texto. Aí eu posso me desfazer do heading 2, que eu não preciso mais, fechar a página e então retornar o heading 2 text. E aí com isso eu tenho aqui o heading 2 text para verificar que ele should be equal a here is a brief of my history. Vamos fazer o seguinte, só para ficar um pouco mais interessante para tu entender, porque quando a gente executa aqui, deixa eu executar mais uma vez para te mostrar, quando a gente executa, ele muito rapidamente abre a outra tab e fecha, né? E a gente nem consegue ver o que está acontecendo direito. Então, só para fins de exemplo, tá? Não que você deva fazer isso aqui, muito pelo contrário, você não deve fazer, assim como você não deve fazer sci.wait 1000, 2000, 3000, 5000, você também não deve fazer isso aqui, tá? Mas eu vou fazer só para fins de demonstração, um await page.wait for timeout, e vou dizer aqui 1000 milissegundos, só para a gente ver. E aí quando a gente muda, isso é uma coisa que eu não sei ainda se é um bug ou não, mas quando a gente muda a implementação dos comandos Puppeteer, a gente tem que fechar o navegador e abrir de novo, porque senão o Cypress se perde. Ele perde referência a alguma coisa. Então eu fechei, vou abrir, deixa eu ver se eu salvei. A gente vê que ele espera um segundo e volta. Então se eu executar de novo, eu clico, vou para outra aba, espero um segundo e volto. Beleza? E aí agora eu vou te mostrar o próximo teste, onde eu vou fazer a mesma coisa, tá? O próximo teste é o teste login. Ele visita um HTML estático que está dentro da pasta src, então eu criei aqui uma aplicaçãozinha estática na pasta src, que ela tem... Deixa eu abrir ela para te mostrar aqui. Então essa aqui é a aplicaçãozinha, tá? É uma aplicaçãozinha que ela só tem um H1, @cypress/puppeteer_demo, ela tem um link de login. Quando tu clica no link de login, sou direcionado para uma nova aba que tem um botão login. Quando eu clico no login, essa nova aba é fechada e agora eu caio como se eu tivesse logado, beleza? E aí eu não vejo mais o link de login, agora eu vejo um parágrafo dizendo You are now logged in. Você agora está logado, beleza? Deixa eu fechar isso aqui também, e vou fechar isso aqui também. Então eu visito essa página, encontro o link que tem o texto login e clico nele. E daí eu uso o sci.puppeteer switch tab and login, que vai ir para outra aba, clicar no botão de login e depois eu volto para verificar que eu encontrei um parágrafo com o texto You are now logged in e esse parágrafo está visível. Vamos dar uma olhada como é que isso daqui funciona. Então eu tenho essa função aqui, switch tab and login, que recebe também o browser. Vamos fechar essa outra de cima para a gente não se confundir. Ela utiliza esse mesmo page retriever que eu acabei de te mostrar, onde agora, diferente, antes eu estava passando aqui valmir.dev, agora eu estou passando login.html, porque é essa página que eu quero retentar se ele não conseguir encontrar na primeira vez. Encontrou a página, agora traz ela para frente. Trouxe ela para frente, encontra o botão de login e armazena ele numa variável login button, com await page, wait for selector, passando o seletor aqui button. E aí retorna um clique nesse button, beleza? Eu vou colocar aqui de novo,
só para fins de demonstração, o await page.wait for timeout de 2 segundos, por exemplo. Vou fechar aqui porque ó, ele perde referência, olha só. Ele diz lost the reference to the browser, então a gente tem que fechar o navegador e abrir de novo. Vou executar o login. Ele foi para outra aba, clicou no botão de login, quando eu voltei eu estou logado. Então vou rodar de novo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar também um sci.wait aqui de 2 segundos também, só para fins de ficar bem claro de ver o que a gente está fazendo. Então, ó, eu visito, aguardo 2 segundos, encontro o botão e clico. Vou para a nova aba, aguardo 2 segundos, clico no botão, ele volta e aí eu verifico que eu estou logado. Então, vamos lá. 2 segundos, clicou, 2 segundos, clicou, voltou e agora eu estou logado. Beleza pura? Então, vamos fechar isso aqui. Vou tirar esses 2 segundos aqui que eram só para fins de exemplo. Vou tirar esses 2 segundos também que eram para fins de exemplo. E esse aqui é um exemplo que ele seria o exemplo mais semelhante com o que tu precisaria fazer realmente quando tu estivesse utilizando esse plugin, que é o caso de fazer login, onde aqui eu só estou fazendo um login que eu preciso só clicar num botão para voltar e já estar logado, mas aqui dentro dessa função Switch Tab é um login, você poderia ter uma implementação a nível do Puppeteer que fosse preencher o usuário, preencher a senha, clicar no botão de login e quando o botão de login fosse clicado, tu ia ser redirecionado para a página onde, para a página inicial, né, para a página onde tudo começou e aí tu ia estar logado. Tá? Esse aqui é simplesmente um exemplo, mas no outro eu só estava buscando conteúdo e voltando o conteúdo, né, do texto do H2. Agora eu estou interagindo com o botão, dando um clique nele aqui para te mostrar que tu pode realmente interagir com elementos na próxima janela do navegador ou na próxima aba do navegador. E com isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou te mostrar. Eu acho que seria interessante eu te mostrar também que isso daqui funciona assim como funciona em modo interativo, funciona em modo headless também. Então se a gente executar aqui os testes em modo headless, o primeiro teste já passou e o segundo teste já passou também. E por fim, esse projeto aqui, eu não só rodei esses testes localmente em modo interativo quanto em modo headless, como eu também criei um pipeline de integração contínua no GitHub Actions, o qual, se a gente vier para cá, ele tem algumas falhas aqui que eu executei num branch específico para mostrar para o Cypress que não está funcionando no Electron, mas em todas as execuções no branch principal, ó, os testes estão passando. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, Cypress Tests, e a gente vai ver que ele executou tanto o goes from one tab to another then come back for assertion, assim como o logs in successfully. E com isso a gente encerra mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On. Eu te convido para vir na descrição do vídeo, clicar aqui no link do repositório, baixar o repositório no teu computador para brincar, clicar no link da documentação oficial do plugin. Desculpa. Clicar também a partir da documentação oficial na lista de discussão aqui para dar feedback para o time do Cypress depois que você utilizar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, te inscrever no canal, compartilhar o link nas tuas redes sociais para fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas e acionar o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem lançados aqui no canal Talking About Testing. Eu te desejo um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo, e até a próxima.